Houve uma época recente aqui no Brasil em que novas autoridades, os novos rostos da política, passaram a apresentar currículos muito inflados que rapidamente foram desmentidos pela imprensa. Wilson Witzel, por exemplo, disse que havia cursado doutorado em ciência política na UFF, com parte dos estudos na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Só que ele nunca pisou em Harvard. Depois ele foi consultado e disse, não, mas sabe o que é? Eu tinha intenção. Eu também tenho várias. Aí eu tive que cancelar para ser governador. Mas o querer é um passo do poder. Então ele resolveu colocar isso no currículo como se fosse verdade. Ricardo Salles entrou nessa, falou de Yale. O Abraham Weintraub tem alguma coisinha aí também. Acho que com Harvard, que eu não me lembro. Vélez Rodrigues também tem. Vélez Rodrigues. Eu lembrei de cara do Witzel, né? Era uma moda que havia passado até que chegou o novo postulante ao Ministério da Educação. Então, em nome da transparência, Andreasa, mostra aí o seu Lattes que eu mostro o meu. Bom dia. Não tenho. Bom dia. Você não tem plataforma Lattes, Andreasa? Não tenho nenhum título da Mas academia. é só inventar, Andreasa. Você tá por fora. Coloca lá. Coloca Vai lá, que... rapaz. Sou formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Modestamente, mal passei no vestibular, entrei na reclassificação, era um péssimo aluno, só Deus sabe, agradeço a Sheila, portanto, pela oportunidade de estar aqui nesse microfone. Vamos lembrar outro caso, o caso Dilma Rousseff, presidente da República. Isso, o doutorado da Dilma. Verdade. Também com fraudes na sua plataforma Lattes. E aí, a gente pensando na atividade pública, é uma questão moral, né? É ética, porque tem impactos públicos, mas individualmente, o elemento moral de um indicado a ministro, postulante a um cargo público, um orçamento monumental, o de ministro da Educação, do Ministério da Educação, pego numa situação como essa, insustentável. Não há como o sujeito continuar. Mesmo no governo Jair Bolsonaro, eu acho muito difícil que esse ministro continue, porque não é inconsistência, é mentira. Como alguém pode ser ministro com tal responsabilidade iniciando dessa maneira? Considerando também que pesa contra ele, eu falei aqui, ainda bem, na sexta-feira, quando estávamos todos bastante impressionados com o seu currículo, querendo alguém que não fosse Weintraub, também nos cegando diante disso, eu registrei que, ainda com aquele currículo recheado, que não era dele mesmo, havia problemas na gestão de Decotelli quando foi presidente do FNDE, né? Algumas investigações incômodas, compra de computador, centenas a mais por escola do que havia aluno, e bota computador nisso. Nós estamos falando aí de uma compra bilionária. Então a situação dele já era delicada, a meu ver, por esse motivo, mas ele seria ministro sem dúvida nenhuma. E agora, com tudo quanto mais há, me parece ser questão de tempo a que caia. E aí a gente precisa lembrar, pessoal, do seguinte: esse governo, que faz tanta propaganda dos seus controles, da sua arapongagem, o presidente mesmo na reunião do dia 22 de abril, aquela divulgada, falou de um esquema de informação pessoal. Onde é que estão os GSI? Onde é que está o general Heleno? Onde é que estão os investigadores da BIM para permitir que alguém assuma essa posição, fraudando o seu currículo, tendo essa fraude divulgada pelo próprio presidente da República? Quem toma conta desse tipo de exposição? Como é que esse governo vai combater o comunismo entranhado na máquina pública se não é nem sequer capaz de apurar a veracidade sobre o currículo daqueles que traz para si? Então, ainda é ministro, embora ministro não seja, porque empossado não foi. É uma espécie coerente, sem dúvida nenhuma, de pós-doutor, sem nunca ter sido ministro, coerente porque ele é pós-ministro sem jamais ter sido. Esse é o lugar em que se encontra o nosso Decotelli. Não creio que vá permanecer. Agora, para concluir, pensemos aí no choque que há na disputa política por esse posto. Eu acho que parte da pressa que resultou na escolha sem cuidado, sem investigação de Decotelli, se deu porque era uma pressão do tal, difusamente chamado, núcleo militar, para ocupar esse espaço de modo a que não fosse ocupado por aqueles que estavam no Ministério há muito tempo, desde Ricardo Vélez Rodrigues, a famosa ala ideológica, que é a ala ligada
aos filhos do presidente. Então, houve uma solução militar, chamemos assim, para o Ministério da Educação. Com o que se sabe agora de Decotelli, me parece óbvio que esse setor militar, aqueles que fizeram a indicação a ter mesmo sido assim, perdem força. De modo que nós devemos sim nos preocupar com o crescimento dos olhos do grupo ideológico sobre ter sim agora um indicado, depois de Weintraub, novamente para essa posição, sem desconsiderar que também o Centrão almeja ocupar esse lugar novamente, como ocupou no passado. Então, Decotelli cai, imagino, não vejo como possa continuar, mas a disputa por essa cadeira pode nos fazer ter no lugar alguém ainda pior do que Decotelli, que mente sobre o seu currículo. O Decotelli mentir no currículo parece a gente colocando espanhol intermediário, né? Eu ponho o básico. Eu já vou um pouquinho. Você já vai no intermediário? Espanhol. E aquelas enrolações que você coloca lá. Internet. Lembra da época que você colocava conhecimento Pacote de internet? Office. Pacote Office. Moderado. Isso. O Arnaldo de Souza nos acompanha aqui na transmissão no YouTube. Ele disse, e a gente que estava com vergonha de colocar inglês fluente no currículo, hein? É desses, então, falando aqui dos idiomas. Olha, por falar em coisas incompreensíveis, Andreas, a gente tem mais 2 minutinhos. Você gostaria de tentar traduzir ontem um tweet do Carlos Bolsonaro? Eu sei que é dificílimo de traduzir, é pior do que Dostoiévski no original em russo, mas se alguém puder colocar isso aqui num discurso coerente e direto, será o Bolsonaro, ou será o Andreasa. O Carluxo foi lá e escreveu o seguinte: Sérgio, aparelhos de escuta, brinquedo Gepeto, Palocci não, rede, alicate, boneco Chuck, tucanos, biografia, socialismo, liberdade, Mary Poppins. Gente, é um quadro do Picasso, né? Solta um monte de coisa assim numa tela. Não, né? dependendo do seu gosto e do seu rigor, pode ser uma letra do Jorge Ben ou do Supla. É uma composição do Djavan, né? Finalmente tuitada. Solta lá um monte de palavras. Eu adorei a entonação pra boneco Chuck. Sérgio, aparelhos de escuta, brinquedo Gepeto, Palocci não. Rede, alicate, boneco Chuck, tucanos, biografia, Megali, socialismo, liberdade, Mary Poppins. Megali, não implica não, porque eu devo dizer que é melhor que continue assim. Isso aqui é látis, hein? Você acaba de ouvir a nova letra do disco de Arnaldo Antunes. E como disse Megali mais cedo aqui no nosso grupo interno, como é que é? Cão que lates não morde, né? Cão que lates não morde. Um beijo pra... a Carla tem um cachorro em casa agora, o Bronx. A Carla tem currículo, Bronx Lattes. Aí, ó. Desculpa. Beijo pra você, Andreas. Até amanhã. Beijo.